Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estudar neste vídeo a nossa lição, a nossa escola bíblica dominical, nossa 8ª lição. Estamos estudando nesta oportunidade, nesse trimestre, o livro do profeta Isaías, a mensagem do profeta Isaías. E nessa nossa 8ª lição, nós vamos começar a estudar a partir do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, conhecido como o Novo Testamento, né, do Antigo Testamento. O Novo Testamento, alguns a chamam como uma Bíblia dentro da Bíblia, dos capítulos 1 ao 39, vem falar sobre o juízo, mensagem de juízo, mensagem de advertência, envolvendo também outras situações, e a partir do capítulo 40, vem tratar muito mais a respeito da salvação, né? Deus, ele corrige aquele que ele ama. O profeta Isaías, a partir aqui do capítulo 40, ele começa a profetizar a respeito da restauração, do retorno do povo de Judá, do Reino do Sul, quando eles estão vivendo num período do cativeiro babilônico. Esse cativeiro ocorre, essa levada para a Babilônia ocorre muitos anos à frente, mais de 150 anos, mas aqui o profeta já está profetizando o retorno do povo do cativeiro babilônico, tá? Então, a nossa 8ª lição, contextualizando dos capítulos 40 a 45, traz como título o poder soberano de Deus para a salvação. O objetivo é reconhecer o consolo e a renovação que Deus oferece ao seu povo em tempos difíceis, entender a soberania de Deus ao usar sua força para restaurar e proteger seu povo, e compreender como Deus chama e capacita pessoas e nações para cumprir seu propósito. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Então, resumindo novamente esses capítulos, né, do capítulo 1 do capítulo 40 ao 45 aqui do livro de Isaías, o profeta traz mensagens de conforto e esperança para o povo de Israel, que estava vivendo no cativeiro, no exílio babilônico, né? Isso ocorre a destruição do reino do sul. O reino do norte já tinha sido destruído pelos assírios. A destruição final do reino do norte ocorre em 586 a.C., a última das 3 invasões babilônicas ao reino do sul, a Judá. Então, Deus promete consolo ao seu povo hebreu, né, a restaurar Jerusalém e a libertá-lo da opressão do povo babilônico. Lembrando, Isaías, ele está profetizando, né? Isso só acontece mais de 150 anos na frente desse período que o profeta está profetizando. Deus revela seu poder criador e reafirma seu compromisso com Israel e desafia os ídolos, os deuses pagãos das nações gentias. Também nesse capítulo é denunciada, anunciada, na verdade, a vinda de Ciro, rei da Pérsia, o reino Ciro, a coalizão Medos e Persas, né, se tornaria um reino poderoso que conquista o reino babilônico, vence o reino babilônico ali em 539 a.C., e Ciro, ele assina um decreto
permitindo, autorizando que os judeus retornem para a sua terra, para a Palestina, e ainda patrocina, né, a reconstrução do muro de Jerusalém, ou reconstrução do templo de Jerusalém, da cidade, e mais na frente a gente vê os hebreus retornando, alguns voltam ali com Zorobabel, retornando e inicia ali a campanha de reconstrução do segundo templo ali em Jerusalém, tá? O capítulo 45 ele vem destacar também o controle soberano de Deus sobre os acontecimentos históricos e sua exclusividade como um único e verdadeiro Deus. O nosso texto áureo está no capítulo 40, versículo 28. Diz assim: Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A nossa verdade prática diz que a verdadeira salvação vem de Deus. Ele é soberano sobre toda a criação e digno de nossa adoração. E o nosso texto bíblico de referência está aqui do capítulo 40, versículos do 12º ao 31º. Do 12º ao 31º, tá? Então, a partir aqui do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, conhecido, chamado como o segundo, ou a segunda parte do livro, que corresponde ali aos 27 últimos capítulos, do 40 ao 66, e, como já pontuei, alguns é comparado aos 27 livros do Novo Testamento. Então, Isaías 40 aqui marca uma mudança, né, significativa aqui na história do livro, passando de uma mensagem de juízo e castigo, a gente vê muito nos capítulos anteriores, para uma mensagem de consolo, de restauração e de esperança. O primeiro tópico desta nossa 8ª lição: Deus tem poder para salvar, o consolo divino, o poder de Deus sobre a criação e a força para os que esperam no Senhor. Então, este capítulo 40, né, vai aqui, nossa lição aqui está contextualizando dos versículos 31, traz 3 pontos principais nesse capítulo: o consolo divino, a grandeza incomparável de Deus e a renovação daqueles que esperam, que confiam no Senhor. No versículo 1 do capítulo 40 está dizendo: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Capítulo 40, ele começa com uma ordem de consolo futuro, de restauração para o povo de Israel, que seria exilado, e Isaías está profetizando aqui, seria exilado e viveria durante... Jeremias vai profetizar que esse período que eles passam no cativeiro babilônico seria de 70 anos, né? Período que eles passam ali subjugados ao reino caldeu, ao reino babilônico. O versículo 2 diz: a sua iniquidade está perdoada. Então, o propósito de Deus permitir que os judeus fossem ao cativeiro, primeiro, era pedagógico, correção. Deus não deixa um pecado impune. O povo de Deus é um povo especial, tem que ser exemplar, tem que dar exemplo. E quando permanece no erro, Deus trata, Deus chama para correção. Então, sinalizando aqui que o castigo que o povo sofreria teria um tempo limitado, é o que Jeremias profetiza. O período do cativeiro duraria aproximadamente 70 anos, tá? Então, destaca aqui a promessa de restauração e libertação, revelando que Deus não se esquece jamais do seu povo. Deus não tem prazer no castigo do povo. O castigo, às vezes, é necessário por causa da desobediência a Deus, a lei do Senhor,
A mensagem de consolo também apresenta a preparação para a vinda do Messias, do futuro Messias, que viria para libertar Israel. O versículo 3 do capítulo 40 já faz aqui uma referência a João Batista, o precursor do Messias. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos trazem referências a essa passagem aqui do profeta Isaías, falando aqui sobre João Batista, né? Mateus capítulo 3, versículo 3, Marcos capítulo 1, versículo 3, Lucas capítulo 4, versículo 3, João capítulo 1, versículo 23. Então, aqui, muitos séculos antes, o profeta Isaías já profetizava, né, sobre a vinda do precursor, daquele que anunciaria a chegada do Filho de Deus, aquele que batizaria Jesus nas águas, João Batista. Então a glória de Deus se manifestará e ele, Jesus, mesmo viria como pastor, o bom pastor, o sumo pastor, para cuidar do seu povo, conduzindo-os à liberdade. O povo, a nação, que deveria ser exemplo, ser modelo para os demais povos, ou seja, os hebreus, eles falharam, né? Tanto é que foi necessário que Deus permitisse que o reino do norte fosse destruído pelos assírios em 721, 722 a.C. Os assírios foram conquistados pela coalizão dos babilônicos, dos medos, e os babilônicos, mais tarde, 539 aproximadamente, são conquistados pela coalizão dos medos e dos persas. Ciro se tornou o rei, o governador, o rei do Império Medo-Persa. E ele, pela orientação, pelo desígnio de Deus, que os planos de Deus não são frustrados, ele permite, né, que os hebreus pudessem retornar à sua pátria. Nos versículos 12 ao 26, contextualizando ali o poder de Deus sobre a criação, por exemplo, o versículo 22 diz: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, aqui nesses versículos do 12 ao 26, exalta a grandeza de Deus, destacando sua soberania, irmão, sobre toda a criação e nações. A gente vê isso muito bem lá no livro de Jó, a partir do capítulo 38, quando Deus começa a perguntar a Jó: onde tu estavas? Quem é esse que faz perguntas sem entender? Então Deus começa fazendo perguntas e Jó fica de boca aberta, porque não tem como responder a Deus. Deus é soberano, irmãos. Às vezes não compreendemos a dor humana, mas Deus é soberano, Deus conhece. E aqui o profeta, ele vem destacar, exaltar a grandeza de Deus, destacando sua soberania sobre toda a criação, sobre todas as nações. Capítulo 4 do profeta Daniel, nós vemos Nabucodonosor, depois que ele passa 7 anos ali pastando com os animais, quando ele é restaurado, ele mesmo assim, num decreto, diz: Deus, o reino de Deus é sempiterno. Deus estabelece reis e Deus destitui reis e reinos. Tudo está debaixo, acontece debaixo da permissão de Deus. Então Isaías, ele descreve o poder incomparável de Deus, questionando quem pode medir os oceanos ou os céus, né, com a palma da sua mão, versículo 12, senão Deus. Entende? Então, nosso Deus, irmãos, ele não perde batalha. Deus é o Criador, o sustentador do universo, e nada escapa do seu controle. Alguém, por acaso, frustra, atrapalha os planos de Deus? Em hipótese alguma.
Eu sempre gosto de pontuar, de lembrar que até a pior das traições contra o Filho de Deus, que foi Judas Iscariotes, não frustrou, não atrapalhou os planos de Deus. Pelo contrário, contribuiu para que o plano de Deus, a missão que Deus confiou ao seu Filho Jesus, fosse cumprida na íntegra. Então nada, nem ninguém atrapalha os planos de Deus. Então o profeta também faz uma crítica à idolatria, afirmando que não há nada que possa ser comparado a Deus, daqui dos versículos 18 ao 20. Os ídolos feitos pelas mãos humanas são inúteis, impotentes. Ao contrário, Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos são apenas criações humanas. Deus é eterno, entende? É incomparável. Então, ao focar na grandeza de Deus, o profeta Isaías, ele reforça que Deus está sentado sobre a redondeza da terra e, ao mesmo tempo, né, e mesmo em tempos de adversidade para o povo, para mim, para você, para nós que somos humanos, né, podemos confiar plenamente em Deus, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa sozinho. Dos versículos 28 ao 31, por exemplo, o versículo 31, falando sobre a força para os que esperam no Senhor, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sim, aqueles que esperam em Deus renovarão suas forças. Sobe como as asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus não nos deixa só. Salmo 121 diz, irmãos, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila. Ele não cochila. Ele está atento a cada pequenino que está sobre seus pés, que está debaixo de sua mão, que está se inclinando diante dele, reconhecendo a pequenez e dando glória, dizendo: eu sou dependente de ti, Senhor. Deus não perde ninguém de vista, irmãos. Entende? Então, dos versículos 27 a 31, traz uma palavra de renovação e esperança para um povo que está aqui, nesse contexto aqui, o profeta está profetizando, no exílio. Entende? Lembrando, o exílio só ocorre mais de 150 anos depois dessa período aqui da profecia de Isaías. Ele está profetizando aqui no período do rei Ezequias, né? Então o povo expressa a sensação de que Deus esqueceu, haja visto que estão no cativeiro, né? Versículo 27 diz: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebidos ao Deus. Mas não, o povo está sentindo a dor da opressão inimiga. Por quê? Porque por causa da desobediência. Mas não era o propósito de Deus que socorresse. As atitudes que o homem toma trazem consequências. Deus estabeleceu na sua lei, na sua palavra, as diretrizes que se deveriam seguir. Porque, pelo contrário, traria consequências. Deus já havia ensinado, né, orientado através de Moisés, através dos seus profetas. Olha, há um custo para a desobediência. E Deus, ao longo da história, enviava seus profetas, advertindo, mostrando, olha, há consequências se não houver arrependimento. O período do castigo, do juízo veio, mas não foi o propósito de Deus, não foi destruir, foi corrigir. E na correção tem dor, né? Então Isaías responde que Deus não esqueceu, Deus não se esqueceu, irmãos, né, do seu povo, e que ele, Deus, é eterno e sem fim e totalmente capaz de agir a seu tempo para restaurar o seu povo. Então, a resposta de Deus é clara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é aquele que começa, depois desiste. É aquele que esperam, persevera no Senhor. Versículo 31, né? Então, embora as dificuldades sejam inevitáveis,
Aqueles que confiam no Senhor serão fortalecidos por sua presença e poder, né? E podem esperar uma renovação contínua para complementar a sua jornada. Deus não nos deixa só. O nosso segundo tópico da lição, a mão do Senhor fez isso. Ser fortes, te sustento com minha destra, a mão do Senhor fez isso. Contextualizando aqui, no capítulo 41, no versículo 1 ao 20. Então, aqui no capítulo 41, versículo 1, traz uma mensagem de confiança na soberania de Deus, né? Eles afirmam que a ajuda vem de Deus e a sua intervenção visível será testemunho de sua autoridade para restaurar o povo que está no cativeiro. No versículos 6, né? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Versículo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, ser forte ou esforça-te. Né? Descreve a união entre o povo diante das dificuldades. Cuidando um do outro, apoiando um no outro, se apoiando mutuamente, motivando-se, encorajando-se um ao outro, reciprocamente. Então, união. Olha quão bom e quão suave, já diz o salmista, que vivamos em união. No versículo 10, falando sobre o sustento, né, do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, este é mais um dos versículos centrais aqui do capítulo 41, que oferece consolo profundo ao povo de Deus num contexto de exílio. Deus promete para a sua presença constante e proteção. Está no deserto, Deus não te deixou lá sozinho para morrer. Entende que o deserto ele é pedagógico, ele é preparação. Deus não vai colocar algo na tua mão se tu não estiver preparado para lidar com aquilo. Então é necessário passar pelo processo. Vivemos a geração da instantaneidade. Queremos tudo rápido, não queremos passar pelo treinamento. O treinamento de Deus às vezes demora para nós. Achamos que está demorando, mas Deus, entenda, Ele vê todo o cenário. Ele não vê apenas o momento, Ele vê o antes, o agora e o depois. E Ele sabe o tempo certo, né? Então é uma promessa de amparo divino mesmo nas maiores dificuldades. Igual afirmação está aqui no versículo 13 do capítulo 41, que diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu, Senhor, eu te ajudo. Não temas diante da adversidade, diante do problema, que às vezes parece insolucionável. Deus está contigo. Entende? Deus está contigo. Ele diz, não temas, eu te ajudo. No capítulo 20, aqui no versículo 20 do capítulo 41 diz, né? Porque para todos vejam e saibam, considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. Então a mão de Deus fez todas as coisas. Então este versículo encerra a sessão de promessa de restauração, né? E vitória, com o objetivo de exaltar a soberania de Deus, os milagres e as bênçãos que aconteceram, né, e acontecerão, não são fruto de esforço humano, mas da ação direta de Deus. O homem, ele tem tentado se colocar no centro, se achando um Deus, mas ele vai ser sempre criatura, irmãos.
esse desejo satânico brotou no coração de Satanás, se é que Satanás tem coração, né? Brotou lá em Lúcifer. Essa vaidade, esse querer ser dependente, independente, na verdade, ser independente. Este querer, essa rebeldia de não querer estar submetido à autoridade de ninguém. O homem se declara um Deus. Chega ao ponto de dizer que Deus não existe. Isso saiu de onde? Do diabo. E aqueles que não se submetem a Deus são ludibriados. O conhecimento humano é nada, é loucura. Entende? A sabedoria está em Deus. Está em Deus, irmãos. Deus é único, Deus é soberano. O nosso terceiro tópico, ungidos para uma missão. O Messias é o único Salvador. Vocês são minhas testemunhas. Ciro, pastor e ungido, uma referência aqui a Ciro, né? Capítulo 42, versículo 1 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, ou a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Capítulo 42 é um capítulo que apresenta a promessa de Deus de enviar seu servo escolhido para trazer justiça e salvação ao mundo, especialmente ao povo de Israel. Aqui está pontuando, obviamente, de Cristo, né? Então, o servo ele é identificado como aquele em quem Deus coloca o seu Espírito. Ele trará justiça não apenas para Israel, mas para as nações, refletindo a universalidade do plano de salvação, né, de Deus para a humanidade. Então, o capítulo ele também destaca o chamado de Deus para ser uma luz para os gentios, levando salvação para todas as nações. Então, apesar da fraqueza humana, Deus enviará seu servo para restaurar aquele que foi perdido e estabelecer uma justiça duradoura. Através deste servo, Deus, Jesus, né? O Senhor, Deus, inaugurará um novo tempo de redenção e justiça para o mundo, manifestando sua glória e fidelidade de maneira visível e abrangente. Nos capítulos 13, aqui do 10 ao 13 do 42, falar sobre vocês são as minhas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Então, capítulo 42, aqui ele destaca o papel de Israel como testemunha de Deus. O propósito de Deus, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, era que Israel fosse um povo modelo, uma nação sacerdotal, né, para as nações, enfatizando que o Senhor é o único que tem um plano redentor para todo o mundo. Nos versículos 11 ao 13 diz assim, no capítulo 42, Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, operando eu. Quem impedirá? Ninguém. Os atributos incomunicáveis de Deus. Onisciência, sabe todas as coisas. Onipotência, tem todo o poder. Onipresença, está em todo lugar. Deus está no ontem, no hoje, no amanhã. Deus está em todos os lugares. No Salmo 139, o salmista retrata isso na sua oração. Para onde fugirei da tua presença? Por acaso existe um lugar
em que a tua presença não esteja, em que os teus olhos não vejam. Antes de eu ser formado, tu já me conhecia. Entende? Então é impossível fugir da presença do Senhor. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Deus é o Redentor de Israel, capítulo 1 do 42. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É possível fugir da presença de Deus? Os planos de Deus podem ser frustrados? De jeito nenhum. Deus é o protetor de Israel. Ele os escolheu e os protegerá, prometendo sua presença constante como um refúgio. Versículo 2 do 42. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Tu não se afogará. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, nas águas ou no fogo. Lembra de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não se inclinaram à imagem de Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha de fogo. O anjo do Senhor estava lá com eles. Eles falaram antes de serem lançados: mesmo que Deus não nos livre, não te adoraremos, não adoraremos a tua imagem. Só adoraremos ao Deus verdadeiro. E um dos propósitos de Israel ter ido para o cativeiro foi para que Deus curasse a questão da idolatria no meio do povo. Então Deus está dizendo: se passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Aleluia, né? Deus é o único Deus verdadeiro, contrastando com os ídolos, que não pode salvar, não pode ver, não pode fazer nada, são criação humana. O homem cria a imagem e adora aquilo que ele criou. Olha que coisa absurda, né? No versículo 45, capítulo 45, versículo 1, vai falar sobre Ciro. Ciro foi o rei, primeiro rei do Império Medo-Persa, da coalizão do Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. O capítulo 45 aqui é uma profecia na qual Deus se refere a Ciro, rei da Pérsia, né? Antes mesmo que Ciro existisse. E Ciro não era nem cristão, não era nem judeu, era um gentio. E Deus profetiza aqui, Isaías profetiza aqui sobre Ciro, que ele viria. Mesmo sendo um rei pagão, tornou-se uma figura providencial, pois ao decretar a libertação dos judeus do cativeiro babilônico, após conquistar a Babilônia, né? Está registrado lá no livro de Esdras, capítulo 1. Então, Ciro autorizou o retorno do povo hebreu, né, o povo judeu, para a reconstrução dos muros do templo de Jerusalém. Digo novamente, pergunto novamente, os planos de Deus podem ser frustrados? Então, Isaías profetiza, o profeta messiânico, o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Ele profetizou aqui sobre Ciro, quase ou mais de Ciro nasceu, passou a reinar, mais de 200 anos depois da profecia aqui de Jeremias, de Isaías, perdão. Deus não se engana, irmãos, Deus não erra. Então Ciro é chamado de ser ungido, em Isaías 45, 44, versículo 28, ungido do Senhor, né? É chamado de meu pastor, e esses títulos enfatizam que Ciro foi escolhido e capacitado por Deus para cumprir um propósito específico no plano divino, mesmo sendo um pagão. Ninguém, irmãos, atrapalha os planos de Deus. Ninguém.
Então a profecia ressalta que tudo ocorre conforme o desígnio de Deus. Não há outro Deus além dele. Ele está no controle das coisas, ainda que aparentemente pareça aos olhos humanos que o mundo não tem controle, que não existe Deus. Há os questionamentos: onde é que está Deus? Por que é que Deus permite, se ele existe, tanto mal, tanta maldade no mundo? Deus não perdeu o controle de nada. O homem é que se afasta de Deus. Aí reclama quando as consequências vêm, né? Com a soberania absoluta de Deus, o seu poder sobre a história e o seu plano da redenção vão além de Israel e se estende a todas as nações. Ele revela a promessa de salvação e convida todas as nações a se voltarem a ele para serem salvas, proclamando que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. Capítulo 45, versículo 22, finalizando diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. Ninguém escapa das mãos de Deus. Mas cedo ou mais tarde, Deus puxa a corda. Puxa a corda. Entende? Então, Isaías, ele profetiza algo que iria acontecer muitos anos na frente. Deus não deixa o seu povo no escuro. Ele sempre avisa antes. Sempre avisa antes. Existe o caminho da direita e o caminho da esquerda. O resultado final do caminho, ou durante o percurso do caminho da direita, é esse. Está descrevendo. O resultado do caminho da esquerda, a mesma coisa. Aí Jesus vai falar isso lá no Sermão da Montanha, em Mateus. O caminho da estreita e o caminho largo. Todos os dois levam a um destino. A um destino. Qual dos dois escolher? Está na minha mão. Está diante de mim. Deus não me força para ir nem para um nem para o outro. Ele diz: o resultado deste caminho aqui é esse. Deste outro é esse. Qual dos dois tu escolhe? Não está nas mãos de Deus. Está nas minhas mãos. A escolha está em mim. A decisão de qual caminho escolher. Tem consequências para um e para outro. Tá? Meditamos. E Deus nunca quis o nosso mal. O cativeiro que Isaías profetiza aqui foi para correção. Para correção. Deus corrige aquele que ele ama. Fiquemos com esta reflexão. Deus corrige aquele que ele ama. Deus abençoe a sua vida.